É Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Assim como Jona acabou de choramingar aqui na frente, ser humano quando nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar. E por que ele chora? Por que não dá um sorriso, dá uma risada? Eu acredito que ele chora porque está com fome e sede. Mas não somente recém-nascido, mesmo adulto, sempre tem fome e sede de alguma coisa. Eu pergunto para você, você tem sede e fome de quê? De modo geral, nós seres humanos, nós temos sede e fome da fama, da popularidade, e ser tratado como uma pessoa importante na vida, fazer seu nome na sociedade. Uns anos atrás, eu recebi um cartão de visita de uma pessoa. Você sabe muito bem que nós aqui brasileiros não temos esse costume, mas os coreanos, por exemplo, quando se encontram numa conferência, numa reunião, num evento social, a primeira coisa que eles fazem é um olhar para o cara do outro e já tirar cartão de visita. Olha, ele nem fala o nome, ele já mostra o cartão. E o outro também tem que tirar do bolso o seu cartão de visita e tem que mostrar. Aí, por alguns segundos, eles não falam e simplesmente olham para o cartão. E eu recebi um cartão, e esse cartão me surpreendeu. Era um senhor de idade lá na Coreia. O cartão estava cheio de títulos. Não havia espaço, um pedacinho de papel, tanto na frente como atrás, no verso, estava cheio de títulos. Ele era presidente de não sei do que sociedade, ele era não sei o que. Simplesmente não havia espaço. Eu olhei frente e verso cheio. Irmãos, às vezes, pelo simples fato de ver o cartão que ele te dá para perceber de que essa pessoa tem fome e sede. Fama, popularidade. Mas nós temos fome e sede não somente da popularidade e fome, mas também de bens materiais, do dinheiro. Há muitas pessoas que atrás de pertences, de propriedades, de possessões, quer possuir mais, quer comprar mais e quer mostrar para os outros que ele é rico. Tem um, mas não basta, aí compra dois, mas dois também não basta, aí compram três e vai assim diante. Mas não somente fama e dinheiro, nós temos fome e sede também dos prazeres do mundo. Beber, divertir-se. Pode até faltar aos cultos dominicais, mas quando é para beber, ele não falta. É para comer, ele não falta. Muitos são escravos de desejos sexuais exacerbados, e que vivem em constante busca de diferentes parceiros sexuais. Mas o texto de hoje diz que há pessoas que têm fome e sede não somente dos prazeres, não somente da fama e popularidade, não somente de bens materiais, mas há pessoas que têm fome e sede da justiça de Deus. E a Bíblia declara que essa pessoa é abençoada, que essa pessoa terá satisfação plena. Assim como o salmista declarou, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Há pessoas que realmente, cuja alma anseia por Deus, são pessoas abençoadas. Agora, o texto fala sobre justiça. O que significa essa palavra justiça? Nós podemos dar duas interpretações distintas. A primeira, por exemplo, a palavra justiça refere-se ao julgamento final, justo de Deus. Deste mundo em que nós estamos, é um mundo muito pecaminoso, cheio de injustiças, corrupções, desigualdades.
injustiças não somente econômicas, mas sociais, discriminações, etc. Mas para manter intacta a nossa fé, em nome de Jesus, muitas vezes nós temos que sofrer pressões oriundas dessas injustiças econômicas e sociais. Nós sofremos por causa disso. E há um desejo muito profundo dentro de nós de querer que Jesus volte o mais rápido possível, porque nós sabemos que no dia D, no julgamento final, nosso Deus que é justo, com sua justiça, Ele julgará as injustiças deste mundo. Ele erguerá nossos braços como vitoriosos. Ele aprovará nossa atitude e Ele vai reconhecer o sofrimento que nós tivemos aqui na terra em nome de Jesus Cristo. E nós seremos devidamente recompensados. Então, aqueles que são abençoados, que têm fome e sede da justiça, são aqueles que estão esperando ansiosamente a segunda vinda de Jesus Cristo. Esperando ansiosamente o dia do julgamento final, quando Deus justo fará o julgamento final também justo. Então a palavra justiça refere-se a este julgamento justo final que Deus aplicará sobre toda a humanidade. Agora, a segunda interpretação, como nós já sabemos, em inglês é righteousness, a justiça significa correto relacionamento com Deus. A pessoa que tem fome e sede dessa justiça são pessoas que não buscam fama, não buscam bens materiais, não buscam prazeres deste mundo, mas em vez desses desejos, ele busca correto relacionamento com Deus. Seu enfoque principal é que ele queira se tornar íntimo com Deus. Ele quer manter um bom relacionamento com Deus. Ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus. Não é que ele não sinta necessidades desses outros gêneros, que eu acabei de citar, mas a prioridade na vida dele é manter um bom relacionamento com Deus. Ele não está muito interessado em se tornar famoso, ele não está muito interessado em adquirir títulos, status social, ele não está muito interessado em ser lisonjeados, em ser cumprimentado pelos outros, aonde quer que ele passe. Ele não está muito interessado em adquirir mais e mais bens materiais, mas ele está interessado no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus. Ele está interessado em se tornar uma pessoa agradável aos olhos de Deus, uma pessoa conforme à vontade de Deus, assim como Davi tem sido. Agora pergunto para você, você é um homem que tem sede e fome dessa justiça? Eu acho que sim, pastor, porque estou aqui, afinal de contas, sentado aqui assistindo ao culto dominical. Ou alguns de vocês nem sabem, eu não sei. Será que eu sou uma pessoa que realmente busca a justiça de Deus ou não? Portanto, hoje eu quero, junto com alguns irmãos, estudar quais são as características de uma pessoa que tem fome e sede de justiça. As características são diversas, mas por falta de tempo nós vamos ficar aqui falando sobre todas elas. Eu quero apenas citar duas características. Tá? Eu gostaria que ao decorrer do sermão, ao longo do sermão, que vocês façam um autoexame. Será que eu sou, agora, uma pessoa que realmente tem sede e fome da justiça ou não? Então vamos estudar a primeira característica. A primeira característica da pessoa que tem fome e sede de justiça de Deus, da justiça de Deus, é uma pessoa que anseia pela palavra do Senhor. Uma pessoa que estuda a palavra do Senhor. Uma pessoa que abre a Bíblia e faz a leitura diária. Por quê? Porque uma pessoa que quer conhecer quem é Deus.
Porque você não consegue manter um bom relacionamento com alguma pessoa se você não a conhece bem. Eu sou pastor, eu não sou empresário, mas vocês, a grande maioria aqui, vocês são empresários, então sabem muito bem do que eu. Quando você quer fechar um negócio bom, fazer um contrato, firmar um contrato, é importante que você saiba muito bem com quem você está lidando. A outra parte, Você precisa saber qual é a bagagem cultural dessa pessoa, qual é a origem dessa pessoa, Se ele é chinês, se ele é um europeu, se ele é americano. Você busca obter informações a respeito da parte cultural dessa pessoa, porque dependendo da cultura, a maneira de se você apresentar a ele, de cumprimentar, é diferente, vocês sabem disso. Também é importante saber se essa pessoa com quem você vai fechar um negócio, é mais assim, uma pessoa mais conservadora ou é mais liberal, porque depende muito desses fatores. Muitas vezes você também precisa até saber alguns dados muito pessoais dessa pessoa. O que ele gosta, o que ele não gosta, tipo de cor, tipo de ambiente. Todas essas informações prévias ajudam você a fechar um bom negócio com esse comprador ou com esse outro negociante. Da mesma forma, se você quer manter um bom relacionamento com Deus, é necessário que você tenha preconhecimento dele. Você precisa saber como ele é. E onde é que nós podemos obter informações a respeito da pessoa de Deus, se não na Bíblia? Olha, vocês sabem muito bem, a Bíblia nos apresenta diversas situações distintas em que Deus fala, Ele mostra como Deus age, a Bíblia mostra como Deus se expressa, Ele mostra quais são os critérios que Deus costuma adotar no julgamento de uma pessoa ou outra, de uma situação, de uma conduta. Então, essas informações, nós podemos adquiri-las na Bíblia. Não é à toa que o salmista diz o seguinte: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. A pessoa que tem fome e sede de justiça, da justiça de Deus, medita na palavra do Senhor o dia inteiro, porque ama, porque quer manter bom relacionamento com Ele, procura conhecê-lo cada vez mais. Sem preconhecimento de Deus, ou conhecimento propriamente dito de Deus, você não conseguirá manter um bom relacionamento com Ele. Você precisa saber quem Ele é. Além disso, a gente quer manter um bom relacionamento com Deus, porque Ele tem muito a oferecer a nós. Isso está sendo muito pragmático. Quem não é pragmático, irmão? Se o cristianismo tivesse dito para nós: olha, crê em Jesus Cristo e todo mundo vai ser arruinado. Ninguém vai querer crer em Jesus Cristo. Deus nos promete muitas coisas, vida eterna, benefícios, bênçãos, e Ele quer que a gente peça a Ele, porque Ele é nosso bondoso Pai. O Pai quer dar para nós, e Ele é muito rico, é um Deus eterno. Para você poder fazer petição de maneira correta a Deus, você precisa saber com quem você está lidando. Porque no mundo, na sociedade, você se encontra com muitas pessoas distintas, diferentes. E dependendo da autoridade da pessoa, dependendo da posição social dessa pessoa, a maneira como você tem que se relacionar com essa pessoa é diferente. Dependendo do poder que a pessoa tem, você tem que tocar em certos assuntos e não tocar em certos assuntos. Há coisas que você pode pedir e há coisas que você não pode pedir. Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu trabalhava junto com a minha esposa como médicos missionários, na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, Nordeste, a igreja Yanacué fundou uma clínica médica chamada Bom Samaritano. E no dia da inauguração do Bom Samaritano, o governador foi convidado.
Aliás, 2 emissoras de televisão vieram filmar e saiu o noticiário da noite, naquele dia. O governador, após o discurso, né, ele teve, quer dizer, eu tive a oportunidade de conversar com ele por um minuto, né, a sós. E o governador disse o seguinte para mim: ô doutor, o que você está precisando? Essa foi a pergunta dele. Doutor, o que você está precisando? Bom, o que eu teria pedido a ele? O governador, o chefe do estado. E Teresina, como vocês sabem, é um lugar muito quente. A temperatura média diária gira em torno de 38 graus. Eu estava todo suado, de paletó e gravata naquele dia, né? Será que eu teria pedido para ele: tá quente demais, doutor, governador, compra uma garrafa de Coca-Cola para mim, vai? Será que eu teria feito esse pedido? Se tivesse feito, ele teria atendido, porque ele tem poder para fazer. Teria chamado o assessor dele: olha, compra uma garrafa de Coca-Cola por esse médico aí. Mas por dentro ele teria pensado: esse cara é louco, né? O governador fez uma proposta. O que você quer, doutor? Esperando que eu faça uma petição, uma solicitação à altura da autoridade, o poder de um governador, chefe de um estado. Então o que eu pedi? Então Deus me deu ideia naquele momento, e eu fiz uma petição a ele. Eu fiz um pedido, e que a rua que dava acesso à clínica era uma rua sem asfalto, era uma rua de terra barrenta, né? Então os pacientes traziam muito pó para dentro da clínica e sujava o chão. No dia de chuva, pior ainda. Então eu pedi para o governador: por favor, né, essa rua que o senhor está vendo aí é rua sem calçamento, então por favor, eu gostaria que o senhor pavimentasse essa rua com asfalto. Bom, um pedido à altura, né? De poder e autoridade de um governador. E o governador: sim, pode deixar. Até hoje aquela rua não foi calçada, não foi pavimentada. O político não cumpre suas promessas. Mas nosso Deus não, nosso Deus é poderoso, e nosso Deus é grande. Para você poder fazer pedido de maneira correta, condizente à altura, à autoridade, capacidade, poder de Deus, você precisa conhecê-lo. Agora, se você está diante de Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, e o que você pede é: Deus, não quero muita coisa não, que eu tenha 3 refeições por dia, uma casinha razoável para morar, criar meus filhos, tal, é isso que eu quero. Claro que Deus vai atender seu pedido, só que você está fazendo um negócio pouco lucrativo, muito mesquinho. O contrato ou aliança, segundo a palavra, que você firma com Deus, não é de 10 anos, não é de 20 anos, não é de 70 anos, não é de 100 ou 120 anos, o que hoje em dia as pessoas vivem, né, por mais anos, né? O contrato, a aliança que você firma com Deus é por eternidade, irmão. Imprudente é o homem que fica fazendo que nem nossos coreanos pinaida, 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 diante de uma estátua feita pelas mãos humanas, de madeira, sei lá, de pedra. Por acaso esse ídolo tem algum poder para te dar? Nada. Mas tão imprudente quanto ele é aquele homem que está diante de Deus Todo-Poderoso e só fica pedindo coisas mesquinhas. Você precisa conhecer quão grande Deus é, através da Bíblia, para poder fazer petição condizente ao tamanho dele. Por isso o homem que tem fome e sede de Deus, de justiça, procura conhecer constantemente quem é Deus, para poder se relacionar corretamente com Ele, para poder fazer súplica, para poder fazer petições condizentes à magnitude dele. Por isso é um homem que se esforça a reunir-se sempre, reunir-se na igreja, participar dos cultos dominicais, vem a oração matinal,
vem todos os encontros que a igreja oferece. À noite, se encontram em diferentes fazendas no dia de semana, vem para a reunião de oração. Porque nesses encontros e nessas reuniões, que no mínimo você ouve mais uma vez a palavra do Senhor. É nessas reuniões em que no mínimo você lê mais um versículo da Bíblia, você canta mais um cântico, você ora mais uma vez e busca a misericórdia de Deus, e você vai se aproximando cada vez mais de nosso Deus. Muita gente diz, mas eu não consigo acordar de manhã cedo. Você acha que eu também tenho essa facilidade de me acordar cedo de manhã? Eu também estou com sono. Depois do almoço, por exemplo, nós temos o estudo bíblico da 1h30. Nós não temos em português, nós temos estudo bíblico que vai começar hoje, né, pastor? Lar com Deus. Depois do almoço todo mundo está com sono. Eu estou pregando aqui, portanto eu estou bem desperto, mas se eu for sentar no banquinho aí, depois do almoço, eu também vou ficar cochilando. Mas irmãos, quando nós éramos crianças e estudávamos nas escolas, como nós éramos? Também a gente dormia muito nas aulas. Me lembro muito bem. Mas mesmo assim, a gente continuou a caminhada. Se eu tivesse desistido porque estava com sono, não queria ir para a escola, porque não queria acordar de manhã cedo. Olha, a longo prazo, o nível educacional do povo cai. Lá embaixo. Irmãos, nós precisamos nos esforçar para nos reunirmos cada vez mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por que as igrejas, aquelas igrejas suntuosas, majestosas, espalhadas por toda a extensão da Europa, fecharam suas portas e viraram boates, danceterias, ou viraram mesquitas do islamismo? Sabe por quê? Porque eles eram preguiçosos em se reunir-se. Não há oração matinal, não há escola dominical, não há reuniões de oração, não há sociedades missionárias, não tem nada disso, não há retiro, apenas um culto domingo de manhã, e é um culto bem curto. Interessante, culto curto. Reduzia cada vez mais o número de encontros, reduzia cada vez mais o tempo de cada reunião, reduzia, até que a igreja desaparece totalmente. Eu concordo plenamente com a passagem escrita no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que eu quero recitar. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Os europeus cristãos tiveram o costume de deixar de reunir como igreja. E eis aqui o resultado. Nós não podemos adotar esse costume, irmão. Nós precisamos conhecer cada vez mais nosso Deus. Leitura bíblica, amar a palavra do Senhor. E para isso nos reunir cada vez mais. Ouvir a palavra, ler a palavra, meditar nela. Porque igreja que se reúne é uma igreja que cresce de maneira salutar. Por quê? Porque está constantemente comendo e bebendo a palavra do Senhor. Igual o nosso corpo físico. Quando você não se alimenta, você não bebe, seu corpo enfraquece. Jeremias diz o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, Senhor, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Jeremias diz: eu comi as palavras do Senhor.
eu bebi as palavras do Senhor, e isso me trouxe alegria e júbilo. Se você não tem alegria e júbilo nesses dias, porque seu negócio não está indo bem, a sua loja não está vendendo muitas roupas, não é por causa disso, irmão. Você não tem alegria e júbilo no seu coração porque você deixou de comer a palavra do Senhor, porque você deixou de beber da palavra do Senhor. Faça como Jeremias fez, comer e beber da palavra do Senhor. Isso trará com certeza alegria e júbilo para seu coração, irmão. Portanto, a primeira característica da pessoa que tem fome e sede de justiça é a pessoa que anseia pela palavra do Senhor, se esforça para se reunir na igreja, para estudar a palavra e meditar nela. A segunda característica da pessoa que tem fome e sede de justiça é uma pessoa que controla muito bem, administra muito bem relacionamentos interpessoais. Ele cuida bem da rede social. Porque ele quer manter um bom relacionamento com Deus, ele mantém um bom relacionamento com os seus semelhantes. Agora eu aqui faço uma ressalva. Que tipo de semelhantes? Que tipo de pessoas? Que tipo de grupo de pessoas com quem você deve manter bom relacionamento? Irmão, vamos deixar um pouco assim fé, religião de lado. Vamos pensar como um cidadão qualquer, tá? Um empresário. Para você ser um bom empresário, um empresário bem-sucedido neste mundo, com quem você deve manter bom relacionamento? Provavelmente com aquelas pessoas que de certa forma possam lhe trazer ajuda, benefícios. São geralmente pessoas que têm mais poder do que você, pessoas que têm mais autoridade do que você, ocupam posições mais altas na escala social. São pessoas que podem ajudar a sua situação melhorar. Você deve ter tido uma experiência como eu já tive. Você entrou num restaurante, em ambas as paredes cheias de fotografias, molduras, cheias de assinaturas. Você se aproxima delas e vê, puxa, é um astro de televisão, é um artista famoso, é um político famoso, né? É uma estrela no mundo de esportes, né? Aí o dono do restaurante tirou foto com ele, tal, né? E tem assinaturas dele lá. Não, uma boa maneira de fazer propaganda, concordo, é uma boa estratégia, né? Um restaurante que eu visitei, já faz tempo, era um restaurante onde o presidente da Coreia visitou e almoçou lá. Nossa, aquele restaurante ficou famoso, né? Porque as pessoas pensam, puxa, a comida deve ser muito boa, muito gostosa daquele restaurante, a ponto de presidente almoçar lá, né? Então, a gente faz esse tipo de, emprega esse tipo de estratégia para enriquecer, né? Quer dizer, bom relacionamento, né? Algum tipo de vínculo com celebridades ajuda, né? Você ter uma vida mais bem sucedida aqui nesta vida. Agora, do ponto de vista do reino de Deus que é eterno, não. Do ponto de vista do reino de Deus, do ponto de vista de Deus, você recebe o selo de aprovação de Deus na medida em que você se relaciona bem, não aqueles que vão trazer algum tipo de ajuda para você, ao contrário, são pessoas que geralmente não trazem nada de bom para você, pessoas que não vão certamente ajudar a melhorar a sua vida. São pessoas que tiram o arroz que você guardou no seu celeiro, não que vão trazer arroz para enriquecer seu celeiro. No dia do julgamento final, quando nós estivermos diante de Deus,
Você pode apresentar a ele a foto que você tirou com o presidente. Você pode apresentar a foto que você tirou com algum artista famoso. Você pode apresentar um monte de assinaturas que você recebeu das celebridades e apresenta diante de Deus. E ouvir uma réplica, a resposta de Deus, tipo, não é isso que me interessa. Não é foto que você tirou com tal ou outra celebridade que me interessa. E cadê a foto que você tirou com a viúva? Cadê a foto que você tirou com o órfão? Cadê a foto que você tirou com aquele doente internado? Cadê a foto que você tirou com aquele que é pisado, é humilhado e marginalizado? Não é assinaturas de celebridades que me importam. Cadê o lenço impregnado com sangue, suor, de até pus das pessoas mais necessitadas? Você se lembra muito bem, Mateus capítulo 25. Nós seremos devidamente recompensados segundo as nossas ações. Mas o critério para decidir que tipo de recompensa você vai receber não é a maneira como você tratou os ricos deste mundo. Não é a maneira como você se relacionou com os poderosos deste mundo. Mas é a maneira como você se relacionou com os pequeninos, com aqueles fracos, aqueles que não podem te retribuir. Eles são o critério para nossas recompensas. Portanto, irmão, as duas características de uma pessoa que tem fome e sede de justiça é, em primeiro lugar, ansiar pela palavra do Senhor, esforçar-se para se reunir-se na igreja. Segundo, é maneira como você tratou, não os ricos, poderosos, mas aqueles que são fracos, aqueles que são mais necessitados. Muito bom. Se você conseguiu responder sim, sim a essas duas perguntas, né, você é uma pessoa que tem fome e sede da justiça de Deus. Se não, está na hora de você se arrepender. Bom, o texto diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, e que eles serão satisfeitos. Muito bom. Agora vamos falar um pouco a respeito da satisfação. Deus dá como recompensa a satisfação. Agora, nós temos que cutucar um pouco nessa palavra. Satisfação. Como sermos satisfeitos? Ou de que nós seremos satisfeitos? Então vamos pensar um pouquinho. Há uma pessoa que tem fome e sede de fama, de popularidade. Como essa pessoa pode ser satisfeita? Com que essa pessoa pode se sentir satisfeita? É quando ele conseguir a fama que ele queria. Ele fica satisfeito. Uma pessoa que tem fome e sede de dinheiro. Quando essa pessoa pode se sentir satisfeita? Quando essa pessoa adquirir dinheiro que ele queria. Usando o mesmo raciocínio. Quando é que uma pessoa que tem fome e sede de justiça pode ficar satisfeita? Quando essa pessoa adquirir justiça. Porque ele estava em busca de justiça. E quando a obter, certamente ficará satisfeita. Esse é um grande princípio que nós jamais podemos esquecer, irmão. Quando você busca bom relacionamento com Deus, Deus responde a nós satisfazendo a nossa necessidade, a nossa busca.
Em outras palavras, na medida em que você busca bom relacionamento com Deus, Deus também busca bom relacionamento com você. Não entendi, Jairo. Ok, vou dar um exemplo. Eu vou ligar para o presidente Dilma hoje. Ô Dilma, tudo bem aí? E aí, como é que está sua agenda amanhã? Vamos almoçar junto? A Dilma me responde: ô Jairo, tudo bem? Vamos lá, marca o horário aí. Qual restaurante? Será que essa será a resposta dela, aliás? Imagina, eu nem vou conseguir entrar em contato com ela por telefone. Mesmo que eu conseguisse, alguém teria interceptado a minha ligação. Quando você busca intimidade, relacionamento com alguém, unilateralmente, a pessoa que está no outro lado da linha de telefone também deve corresponder a seu desejo. Principalmente quando essa pessoa, no outro lado da linha de telefone, tiver mais autoridade do que você. Por mais que eu queira buscar intimidade, bom relacionamento com Deus, se Deus lá em cima dizer, não, eu não quero, acabou, gente, acabou. Por mais que eu queira ter um bom relacionamento ou intimidade com a presidente Dilma, se ela disser, não, eu não quero, acabou. Mas nosso Deus é um Deus que atende ao nosso pedido, à nossa busca constante por Ele. Quando a gente bate na porta, Ele abre a porta. Quando a gente busca Deus, Ele nos atende. Por isso, quando você busca a justiça vem a você. E essa justiça é nada mais, nada menos que é próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia disse no livro de João, eu sou o pão da vida. Aqueles que crerem em mim não terão sede. Deus nos dá Jesus, que mata a nossa fome, que mata a nossa sede, não temporariamente, mas eternamente, irmão. Portanto, esta frase, serão satisfeitos, esta frase não pode ser interpretada como, não, Ele vai nos dar fama, Ele vai nos dar comida, Ele vai nos dar dinheiro, o suficiente para a gente gastar, sem tomar emprestado de ninguém. Não, isso é uma interpretação totalmente errônea. Essa promessa de satisfação é uma satisfação por coisas que têm valor eterno. Porque Deus é eterno, suas mãos estão cheias de coisas que têm valor eterno. E o mais importante é o Senhor Jesus Cristo. Pão da vida eterno. Água de vida eterna. Basta você ter Senhor Jesus Cristo, que você terá satisfação eterna. Fama, dinheiro, prazeres, vocês sabem muito bem que são efêmeros, temporários, passageiros. Não nos traz satisfação eterna. Por exemplo, quando você está com fome, você come arroz, logo em seguida você fica com fome de novo. Fama, quando você adquire uma, você fica satisfeito temporariamente, mas logo a fome bate de novo no seu estômago. Você precisa adquirir outro título. Dinheiro, mesma coisa. Hoje você tem 1.000, estou satisfeito, mas amanhã você quer 10.000, depois é 1 milhão, não tem fim. Eu não estou dizendo que esses desejos inerentes à nossa existência, por fama, por bens materiais, por prazeres, sejam totalmente nefastos. Não, nada disso. Também não é para serem eliminados. Nem podemos eliminá-los. Mas nós temos que podá-los. Isso sim, é a nossa tarefa. Por mais que você queira
cortar esses desejos, você não consegue fazer. Porque nós somos seres viventes. Nós não podemos 100%, totalmente, ficar livres desses desejos. Eu tenho sede, fome pela fama, pela popularidade, pelo respeito, assim como você tem. Quando eu vejo algum artigo de luxo, poxa, isso me incita ao desejo de querer adquirir, comprar uma mala de grife, relógio. Eu tenho, assim como você tem. Aliás, esses desejos muitas vezes servem como motivação, como fonte de energia, como força motriz para que nós trabalhemos mais, para poder adquiri-los e satisfazê-los. Mas com a palavra do Senhor nós precisamos podar esses desejos. E por que nós temos que fazer isso? Havia 2 pessegueiros, pés de pêssego. Um pessegueiro estava aquém do muro da casa e outro estava além do muro, portanto na rua. Aquele pessegueiro que estava no quintal da casa, ninguém tocava nessa planta, de maneira que crescia muito bem, muitos galhos, muitas folhas verdes. Agora, aquele pessegueiro que estava na rua era constantemente agredido. Meninos jogavam pedra, subiam na árvore, galhos quebravam, folhas foram arrancadas e assim por diante. Chegou a época da colheita, outono, por exemplo. E o homem verificou que aquele pessegueiro que estava aquém do muro, que tinha muitas folhagens, muitos galhos, não ofereciam muitos frutos. Havia poucos frutos nos galhos. E ao contrário, aquele galho tão agredido, cujos galhos foram constantemente cortados, podados, dava muitos frutos nos galhos. Eu nunca criei pessegueiro, então não sei por experiência, mas é um conhecimento que eu adquiri pelo livro. Dizem que quando se trata de pessegueiro, quanto menor o número de galhos, maior é o número de frutos que dão na época de colheita. E quanto maior o número de galhos, menor é o número de frutos que dão nos galhos na época de colheita. Irmãos, esses desejos que constantemente tomam, às vezes inundam nosso ser interior, que querem sair, exteriorizar, precisam ser podados com a palavra do Senhor, para que nós possamos produzir mais frutos agradáveis aos olhos de Deus. Eu e minha esposa, para finalizar, tivemos uma viagem à Europa, aproveitando as férias, e tive a oportunidade de visitar alguns países e algumas cidades. Na verdade, a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, e o meu cunhado, eles foram viajar para a Europa e nos convidou. O casal nos convidou e pagou todas as despesas da viagem. Olha a irmã, hein? Você devia ter uma irmã como essa, um cunhado como esse, né? Então, nós aceitamos numa boa, claro, né? E tivemos a oportunidade de conhecer os países que eu sempre quis conhecer na vida, né? Uma viagem incrível, né? Europa. E uma das cidades que eu visitei, que me impressionou muito, foi a cidade de Praga, da República Tcheca. Que Praga é conhecida como um Paris da Europa Oriental, né? Realmente é uma cidade muito bonita, mas o que me cativou não era a beleza da cidade, mas a existência de uma torre de relógio que se encontrava na praça central da cidade, no antigo prédio da prefeitura. Esse relógio era um relógio astronômico que mostrava não somente as horas, mas também a posição do Sol e Lua para determinado momento.
foi projetado e criado por um matemático chamado Hanucho, em 1410. Portanto, é um relógio bem antigo, 1410, e ainda funciona, né? com precisão incrível. Se tornou, assim, a atração espetacular, principal da cidade, porque é um relógio que não apenas nos mostra, nos informa a hora, minutos, mas traz uma mensagem espiritual muito importante, o que cativa a atenção de muitos turistas, né? Esse relógio, agora outro slide, por favor, apresenta 4 estátuas, né? 2 em cada lado, né? A primeira estátua desse lado é um homem que tem um espelho na mão, aí se admira, né? Simbolizando a vaidade do homem, né? A fama, a popularidade. Ao lado existe um homem com um saco de dinheiro, né? Representando então a cobiça, né? O desejo de querer ter mais, né? E a terceira estátua é um esqueleto, né? Que em uma das mãos segura uma ampulheta, né? Do relógio de areia, como os coreanos chamam, e na outra mão é com a corda do sino que toca. E ao lado, por último, a estátua com um instrumento musical representando, simbolizando os prazeres. Bom, interessante, quem já visitou conhece, mas ainda pessoas que não conheceram, estou querendo mostrar, e que cada hora o sino toca, né? E essas estátuas se movem, né? De que maneira? Por exemplo, aquela estátua que está com o espelho na mão, ele começa a abanar a cabeça, assim, verticalmente, né? Querendo dizer que não, neste mundo o que vale mais é a fama, é a beleza, né? É a vaidade. E a outra estátua ao lado, com um saco de dinheiro na mão, também abana a cabeça assim verticalmente, né? Sinal de aprovação de que o que vale neste mundo é o dinheiro, né? E a última estátua com o instrumento na mão, que simboliza os prazeres, né, do mundo, também abana a cabeça desse jeito, querendo dizer que não, o que vale é prazer, o negócio é se divertir. Mas a terceira estátua, que é o esqueleto, abana a cabeça, não assim, mas assim. Tudo isso é vaidade, né? Tudo isso não vale nada, porque nosso tempo é limitado. Com a morte, tudo isso não vale nada. E ao mesmo tempo, por favor, logo acima desse relógio há 2 janelas, por onde então aparecem outras estátuas, representadas, por favor, são os 12 apóstolos, né? Um apóstolo com a Bíblia na mão, outro com a espada que representa a palavra do Senhor, querendo transmitir para o povo, para turistas, de que nós temos que buscar coisas que têm valor eterno. Esse relógio, então, é um relógio que nos alarma e nos alerta, para que a gente não busque coisas passageiras e temporárias, mas que nós temos que buscar satisfação eterna, não ter fome e sede das coisas que com a morte vão desaparecer, mas ter fome e sede das coisas que mesmo após a morte vão prevalecer. Irmãos, nossa memória é muito fraca, né? Somos cristãos, frequentadores dessa igreja, vivemos a vida cristã todos os dias, mesmo assim, frequentemente, nós nos desviamos do caminho. Ir atrás dessas coisas fúteis. Por isso, assim como esse relógio, a cada hora, nos alarma e nos alerta para buscar coisas de valor eterno, nós precisamos nos reunir constantemente, ler a palavra, meditar na palavra do Senhor e tentar buscar sempre aquilo que é eterno. Para finalizar, então eu quero resumir da seguinte forma: se você quer ser uma pessoa bem-sucedida apenas neste mundo,
esquecendo o que vem depois da morte, esquecendo a vida da morte. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida apenas neste mundo, eu sugiro que você mantenha um bom relacionamento com pessoas mais poderosas do que você. Tá? Que tem mais autoridade, que tem mais poder, mais influência. Se é uma bala de chocolate que você está buscando, faça boa amizade com o dono da confeitaria na esquina. Você não precisa buscar Deus. Mas se você está buscando coisas que têm valor eterno, você precisa manter bom relacionamento com Deus que é eterno. E procurar manter bom relacionamento com pessoas que neste mundo talvez não possam te ajudar a melhorar condição física ou condição financeira. Mas são essas pessoas com quem você vai manter bom relacionamento que vão decidir que tipo de recompensa você vai receber no último dia. Se você, nesses últimos dias, viveu em função da busca da fama, do dinheiro, dos prazeres, está na hora de você se arrepender e viver em função da justiça de Deus. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, a palavra foi dita e proferida, tanto para mim, quanto aos irmãos que fazem parte dessa igreja que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando esses desejos surgirem dentro de mim, que a Tua palavra possa podá-los, para que eu viva com fome e sede, não das coisas que têm valor temporário, mas das coisas que têm valor eterno. Senhor Jesus Cristo, venha novamente habitar dentro de mim, tomar conta do meu coração e da minha mente, para que eu possa gozar plenamente essa satisfação que só vem de Deus, que só Deus pode nos dar. Que o dia de hoje seja mais um dia muito abençoado para todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.